Olá, tudo bem? E aí, vamos falar hoje sobre resiliência. Você é uma pessoa resiliente? Já se colocou em xeque, em teste para isso? Resiliência, ela tem uma origem na palavra, na física, né? O material tomava determinada pressão, se modificava, mas voltava ao estado anterior. E a resiliência humana, estudada desde 70 aí pela psicologia, ela traz um conceito que é o desconforto. Então a resiliência humana, essa pressão que nos ocorre, nos causando desconforto, porém, quando a gente passa por esse processo, ao final dele, ao invés de ocorrer aquilo que acontecia lá com os materiais na física, o que ocorre é que nosso cérebro é neuroplástico. Então, após essa mudança, que esse processo ocasiona, nós nos tornamos pessoas melhores. Melhores líderes, melhores gestores, melhores pais. Mas, com certeza, não mais a mesma pessoa anterior. Sem a possibilidade de voltar. Se você foi surpreendido, né? Foi acometido e atacado, de repente, por fatos, pessoas, por duas coisas juntas, e você identificou que você não foi capaz de suportar aquilo. Você não tinha ferramental adequado, você não tinha um arcabouço estrutural para que aquele impacto que causou em você fosse absorvido. Você não estava preparado para isso. Cadê esses recursos? Cadê essa capacidade? A partir daí, você tem alguns caminhos a serem tomados. Talvez você pudesse ter se preparado para isso. Estruturado, se capacitado antes que esse problema viesse. Só que não foi. Talvez na próxima você se prepare para um outro problema, mas para isso você está convivendo com isso. Como fazer? Vamos fazendo um paralelo aí com a musculação, um paralelo um pouco simplório, mas foi arremessado em você um peso que sua estrutura muscular não suporta. E você pode fazer várias coisas com esse peso, porque ele tem alguma coisa a ver com você. Você pode simplesmente ser passivo, soltar ele no chão, fazer com que, dizendo assim, esse problema não é meu. Ele não vai sumir. Você só se afasta dele. Talvez surjam outros até piores, mas você pode agir assim, de momento. Você pode ser reativo, negativo, reativo, reclamador. Nossa, ficar julgando e condenando todos na terra e todos no céu. Você pode tomar uma terceira via, uma via assertiva, uma via que vai lhe tornar aquele resiliente. É importante que você controle a sua fisiologia. Que reação que você teve com esse determinado problema? Mexeu com a sua respiração, com a sua pressão? Você não consegue refletir? Toda vez que você pensa nele, sua mente entra em uma perturbação. Você não consegue agir, não consegue dar um passo à frente. Você não está tendo o controle da sua fisiologia. Respiração. Se você, muitas vezes, só o fato de prestar atenção na sua respiração, em inspirar e expirar, prestando atenção, pode dar um pequeno clique diferencial para o seu raciocínio. Mas o principal de tudo é você tentar ver o problema gigante em pequenas partes. É um elefante, você tem que comer ele aos poucos. Não dá para comer um elefante de uma vez só. Separou em pequenas tarefas, o seu cérebro vai ver que essas pequenas tarefas podem ser factíveis. Aquela gigante não. E aquela gigante está te deixando ansioso e angustiado. Essas pequenas, ele vai fazer assim, ó. Não, isso aí dá para fazer. Então eu já consigo ter uma visão um pouco mais relaxada. Faz com que a nossa reflexão comece a trabalhar. Ao trabalhar,
você começa a ter esse espaço mental para criar as soluções. No mínimo 3. Dessas 3 soluções, você vai tentar colocar ela em prática. Colocou a primeira, talvez não dê certo. Colocou a segunda, talvez dê certo. E aí, essa solução pode trazer já um pequeno resultado. Esses pequenos resultados têm que ser comemorados. Para que seu cérebro diga assim, poxa, isso é muito bom. E aquela serotonina perdida no estado anterior, um pouquinho que seja, nos motiva a tomar um outro passo. Essas atitudes não nos tornam livres do problema inicial. E se mergulhar novamente, caso tenha uma outra crise, nós sim teremos talvez as mesmas sensações negativas e incômodas. Só que eu tenho que ser persistente. Mas essa persistência agora, ela está amparada por essas pequenas vitórias dos passos iniciais. E aí uma storytelling para a gente fixar melhor. Dona Maria, vamos lá, vamos pegar uma história mais ou menos que real, com alguns detalhes aí estruturados para nós refletirmos. Dona Maria queria fazer um curso de informática. Ela tinha um desejo muito grande de fazer e nunca tinha tido oportunidade. Trabalhava o dia inteiro na manutenção de um estabelecimento, ficava difícil para ela. Só que ela conseguiu um curso de graça na prefeitura, à noite, próximo ao bairro onde ela morava. No segundo dia de curso, no deslocamento, ela é assaltada. O salário que ela tinha é um pouquinho melhor, ela tinha feito até umas 3 ou 4 prestações a mais do que poderia, foi assaltada. E aí? Desistiu do curso? Agir passivamente e dizer, não é para mim o curso de informática. E desistir. E continuar a vida. É ser negativo, reativo, reclamador. Nossa, ninguém tem segurança, ninguém pode fazer nada. O pobre não tem direito a fazer nada quando acaba dando errado, nem adianta o pobre tentar nada. Será que essa postura é a melhor? Mas deve ter muitas verdades. E a postura do resiliente. Dona Maria, então, como tinha uma semente resiliente dentro de si, como todos temos, ela aproveitou. Ela, ao invés de desistir, ela pensou em 3 soluções. A primeira ela tentou, não deu certo. A segunda ela conseguiu reunir umas 3 pessoas conversando lá com as pessoas do curso para que fossem juntas e dividissem o Uber lá para assistir às aulas. Ficou até mais barato a ida dela ao invés de ir de ônibus. Só que teve mais. Ela fez novas amizades. Ela estruturou um estudo junto com mais as 3 pessoas. Por final, aquela atitude dela, além dela conseguir finalizar o seu curso, ela conseguiu muito mais. Essa estrutura criada no cérebro dela nunca mais será a mesma. Além de fazer com que ela aprendesse com essa lição específica, abriu caminhos para que ela tentasse outras. Saber que, quando fosse acometida novamente por um desafio parecido ou próximo àquele, ela saberia que poderia entrar nesse desafio. E aí ela aumenta mais o seu grau de resiliência. E assim, dia a dia, ela constrói com essa habilidade. Talvez seja a habilidade mais importante para superar as ansiedades, as futuras depressões e talvez coisas muito piores. E aí? Vai buscar a tua resiliência? Vai treinar? Vamos lá!